Olá, pessoal. Aqui é a professora Iesca. Estamos aqui ministrando a disciplina de Contabilidade Geral para o curso de Administração Pública do SEAD UFP. Vamos iniciar nossa unidade 3, que iremos tratar sobre a análise das demonstrações contábeis. Os objetivos específicos dessa unidade é apresentar as principais formas de análise das demonstrações contábeis e debater sobre os indicadores para análise da informação contábil. Nós temos diversos índices que podem analisar as demonstrações, os demonstrativos contábeis, certo? Primeiro vamos iniciar por dois métodos, a análise horizontal e vertical, antes de adentrarmos aos índices propriamente ditos. A análise horizontal e vertical são maneiras em que nós poderemos analisar as demonstrações em diversos períodos contábeis, conforme a escolha de quem está analisando. Considerando a análise horizontal, como o próprio nome diz, de forma horizontal, será analisado esse demonstrativo. Vejamos, considerando aqui as receitas da demonstração do resultado do exercício, se escolhermos analisar horizontalmente, nós iremos analisar a mesma conta nos diversos anos. Nesse exemplo, a gente tem 2006, 2007 e 2008. A gente deveria escolher primeiramente o ano base, do qual seria o comparativo base de toda a nossa análise, e a partir dele utilizar o cálculo horizontal. Por exemplo, nosso ano base seria 2006, e a partir daí nós veríamos a alteração dessa receita em 2007 e 2008, que foi o que foi feito aqui nesse exemplo. Nós pegamos o valor de 2007, dividimos pelo valor de 2006, multiplicamos por 100 e a gente pode perceber a evolução que foi obtida de receita de 2006 em relação a 2007. No caso aqui, um acréscimo de 14,29%. Isso é um tipo de análise que é a análise horizontal. Existe também a chamada análise vertical. Como o próprio nome diz, nós iremos pegar dentro do demonstrativo contábil uma base, uma conta base, e dividir pelas demais. Com isso, dentro do próprio demonstrativo, nós poderemos ver um comparativo de uma determinada conta em relação a outras. Quanto por cento outras contas contribuem em relação àquela. Isso é a importância da análise vertical. E a partir daí, utilizando a mesma base para 2007 e 2008, nós poderemos comparar a diferença dessa análise vertical nos diversos anos. Agora, iniciando nosso estudo dos indicadores, os indicadores que foram selecionados para o nosso estudo nessa disciplina foram os seguintes: indicadores de liquidez, indicadores de atividade, indicadores de endividamento e estrutura, de rentabilidade e os originários da demonstração dos fluxos de caixa. Então, nessa nossa microaula, nós iremos falar rapidamente de cada um deles. E, então, na nossa aula presencial, digamos assim, ao vivo, nós veremos com mais detalhes e exemplos cada um desses índices. Primeiramente, os indicadores de liquidez. Esse é um dos indicadores bastante utilizado pelas empresas, porque diz respeito à rapidez com que a empresa consegue transformar os recursos em moeda corrente, que é o mais importante, o mais importante dentro da empresa para que ela possa funcionar com um fluxo de caixa mais ágil. Então, geralmente, quando se tem uma baixa liquidez, está associada a maiores níveis de risco. Então, um dos primeiros índices a serem analisados
para verificar o risco que essa empresa está correndo ou não. Nós temos os índices de liquidez corrente, né, são diversos tipos de índice de liquidez. O mais utilizado e mais importante é o índice de liquidez corrente, em que ele analisa o comparativo do ativo circulante sobre o passivo circulante. Né? Relembrando que o ativo circulante são os ativos de curto prazo, assim como os passivos de circulante, em que são passivos de curto prazo também. Então, há uma comparação de um com o outro para verificar qual a proporção de ativo eu tenho para cobrir o passivo de curto prazo. Então, se eu tenho capacidade, a empresa tem capacidade de moeda corrente para cobrir seu passivo de curto prazo. O índice de liquidez seca é outro tipo de índice de liquidez em que é a mesma fórmula ativo circulante dividido por passivo circulante, sendo que do ativo circulante pode-se retirar alguns itens, dentre eles as despesas antecipadas, e muitas vezes são retirados os estoques, para que a gente possa tornar mais líquido ainda a análise desse índice. Né? Então, quando eu retiro os estoques, eu vou estar concentrando em outros itens dentro do ativo circulante que possa gerar moeda corrente com maior velocidade. O outro índice de liquidez é a liquidez imediata. Né? Ele pega simplesmente do ativo circulante, ele retira caixas e equivalentes, que são bancos, por exemplo, a conta bancos, e divide pelo passivo circulante. Ele está comparando quanto que o caixa e os bancos, né, que tem dinheiro corrente lá, consegue cobrir minhas dívidas de curto prazo. O índice de liquidez geral, ele considera não somente os itens de curto prazo, mas ele também vai considerar os itens de longo prazo. Por exemplo, no numerador a gente tem ativo circulante, mais um item do ativo não circulante, que é o realizável a longo prazo. Ele insere aí no numerador o que eu tenho de ativo circulante na empresa, mais o realizável a longo prazo, para saber se ele pode cobrir o que eu tenho de dívidas circulantes, ou seja, de curto prazo e de longo prazo também. Qual é a capacidade que a empresa tem de cobrir essas dívidas. Então, é um índice um pouco mais complexo. Aqui é um resumo de todos os índices, né, que a gente pode realizar um comparativo em todos os anos, de como cada índice foi crescendo ou diminuindo, e realizar uma análise de como foi o desempenho da empresa com relação a todos os índices de liquidez. Nós temos os indicadores de atividades, que são quais? Prazo de estocagem, prazo de pagamento, prazo de cobrança e o ciclo financeiro. O prazo de estocagem, como o próprio nome diz, mede o tempo de estoque, o estoque vai ficar na empresa. Ou seja, nós iremos pegar o estoque médio, dividir com a despesa de estoque e multiplicar por 360. E aí, na nossa aula, nós veremos os exemplos referentes a isso. Prazo de pagamento, né? Diz respeito ao tempo que a empresa leva para pagar seus fornecedores. Então, qual o tempo médio de pagamento? Para que eu possa comparar em relação às minhas compras. Então, o cálculo que se faz é fornecedores médio, ou seja, a média de pagamento com os fornecedores, dividido pelas compras realizadas, multiplicado por 360. O valor das compras a gente pode obter na fórmula abaixo. Despesa mais estoque, ou despesas com estoque, desculpa, mais estoque final, menos estoque inicial. Prazo de cobrança.
Prazo de cobrança médio, o tempo que a empresa leva para receber de seus clientes. E também é obtido por meio da relação entre os valores a receber médio e as receitas. Então, quanto que eu tenho a receber em relação às receitas adquiridas? Né? Isso é o prazo de cobrança que a empresa pode estar analisando. Ciclo financeiro, ele analisa a política de capital de giro de uma empresa, relacionando os 3 prazos. Relaciona o prazo de pagamento, o prazo de recebimento e o prazo de estocagem. De que forma? Eu tenho um ciclo financeiro se eu pegar o prazo de estocagem mais o prazo de recebimento menos meu prazo de pagamento. E aí eu vou saber como que está girando meu ciclo financeiro em relativo a esses 3 itens. Temos o índice de endividamento e estrutura. Esses índices são os de relação de capital de terceiro e capital próprio e o de estrutura do endividamento. Vejamos eles. O índice relação de capital de terceiros e capital próprio relaciona o total de capital de terceiros, que é representado pelo passivo circulante e o passivo não circulante, e o patrimônio líquido, que é o chamado capital próprio. Assim você vai poder ter um comparativo de quanto que eu tenho uma representação de capitais de terceiros em relação ao nosso capital próprio. Estrutura de endividamento. Ajuda a entender melhor o comportamento da dívida da empresa, onde a gente relaciona o passivo circulante em relação ao passivo não circulante. Então, eu vou estar comparando o que eu tenho de dívidas de curto prazo com dívidas de longo prazo. Esse é meu nível de endividamento da empresa. Indicadores de rentabilidade são os seguintes: retorno sobre ativo, retorno sobre patrimônio líquido e margem líquida. Eles estão preocupados em mensurar o desempenho da empresa em termos do seu lucro no período. Retorno sobre ativo. Ele representa a medida do lucro que foi gerado pelo ativo de uma empresa em relação ao ativo médio. Como é que a gente faz para calcular o ROA, retorno sobre ativo? Vamos dividir o lucro operacional pelo ativo médio e multiplicar por 100. Lembrando que o ativo médio é obtido pela média aritmética simples dos ativos no período analisado. O ROI é o retorno sobre patrimônio líquido. Ele corresponde à relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido médio do período, vezes 100. Então, eu vou estar comparando quanto de lucro líquido eu tenho em relação à média do patrimônio líquido daquele período analisado. A margem líquida faz uma comparação entre o lucro líquido e a receita. Então, qual a proporção que eu tenho de lucro líquido em relação à receita obtida naquele período? Isso vai trazer, quem vai trazer a margem líquida. Indicadores da demonstração de fluxo de caixa. Eles são baseados no fluxo de caixa das operações. São eles o fluxo sobre as receitas, cobertura de investimentos, fluxo sobre o lucro. Uma entidade deve gerar um fluxo das operações sempre positivos a longo prazo, sob pena de comprometer a sua continuidade. Fluxo sobre receitas. É a relação do fluxo das operações comparado com a sua receita, vezes 100. Então, eu vou comparar o que eu obtive em relação às minhas operações, ou seja, todas aquelas atividades voltadas para a atividade fim da empresa, dividido pela receita obtida por ela. Cobertura de investimentos. Mostra quanto de investimento é realizado pela empresa, está sendo coberto com o caixa nela gerado.
Ou seja, eu vou dividir os fluxos das operações pelo fluxo de investimento. Quanto que meu fluxo de operação estará comprometido em relação ao meu fluxo de investimento. Fluxo sobre o lucro, né? Ele usa duas medidas de desempenho, o lucro líquido e os fluxos de operações. Ele divide o fluxo de operação pelo seu lucro líquido. Ele mede a capacidade da empresa de transformar o lucro em caixa. Então, aqui de forma bem sucinta, eu trouxe para vocês a parte de análise das demonstrações contábeis nessa unidade 3 e ficam os outros vídeos a respeito das demais unidades. Aqui fica a referência, que é o livro de vocês utilizado na disciplina, meu e-mail, que pode haver uma comunicação entre nós, o link do canal do YouTube, do meu canal, onde vão estar todas as aulas, e o nome do meu canal, caso não tenham mais dificuldade através do link, e meu Instagram, fiquem à vontade para me adicionar lá. Então, no canal, deem uma curtida no vídeo, né, que todo mundo pede. Se gostou, dá uma curtida, né, deixa os comentários que a gente pode trocar ideia. E assim a gente vai conversando e até a nossa aula ao vivo. Tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção. Tudo de bom.